raiando o sol da palavra de Deus, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e pela graça, pela bondade do Senhor, nós também estamos aqui amanhecendo com Cristo, amanhecendo com Jesus. Que Deus vos abençoe e tenham todos um bendito dia na presença do Senhor. Nós estamos concluindo hoje esta série, A Estatura de um Varão Perfeito, com base na mensagem pregada pelo profeta, o irmão Brana, a estatura de um homem perfeito. Esta mensagem, como todas as outras mensagens, como a palavra de Deus, sempre é viva para nós, né? E ela tem muito o que nos ensinar. O tempo não nos permite discorrermos tranquilamente em todos os assuntos, mas o real interesse e objetivo é que todos possam verem que realmente nós precisamos de algo a mais. Nós, como cristãos, como cristãs, precisamos sempre de algo a mais e mais de Deus. E para nós encerrarmos nesse dia, nós vamos estar meditando também na leitura de Efésios capítulo 4. Você pode estar lendo todo este capítulo em outra meditação, mas a partir do versículo 11, em que o apóstolo São Paulo diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Observe que ele coloca singular. O irmão Brana conclui que este ministério é o ministério de Jesus Cristo, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Ainda nessa meditação, vamos abrir a Bíblia na segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 1. Você pode meditar também, em algum outro momento, todo este capítulo, mas vamos ler a partir do versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentar, duas coisas que o apóstolo São Pedro diz, né? Se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos, amai-vos. Este é o novo mandamento que Jesus nos tem dado. Vamos ser abençoados com este hino, cantado na igreja, no tabernáculo em Anápolis, com toda a igreja. Amém.
7 degraus, 7 eras, 7 mensageiros. A numerologia de Deus, ela é perfeita. O irmão Branham diz que 7 significa consumação. E assim nós temos estas 7 naturezas do Cordeiro. É importante termos e não falhar em nenhuma delas em nós. Porque o assunto de hoje é sobre esta coroação, né? Esta pedra de coroa. Nós tivemos a base, nós tivemos os fundamentos sendo colocados um sobre o outro, né? Como vocês podem ver na imagem, esse gráfico, o irmão Branham, ele desenhou, né, uma pirâmide para que pudesse ser fácil o entendimento das pessoas acerca dessa estatura de varão perfeito. E à medida que vai crescendo, né, que vai subindo, mais estreito vai ficando. Ele disse que isso seria apenas uma ilustração, mas é muito mais estreito do que se possa ver através da imagem. Agora, quando se completa esses 7 pilares, então vem essa pedra de coroa, o amor. Esse amor não é já um amor terreno, não é um amor humano, mas é o amor divino. É o Espírito Santo, né? É Cristo em vós. Em São João capítulo 13, versículo 35, o próprio Jesus diz que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, a identidade, né? A identidade que se tem. Agora, se falando do Espírito Santo, é claro que teríamos que tomar muito mais que um programa, né? Muito mais que um culto doméstico. Mas o que é importante? O irmão Branham, nas traduções das mensagens para o português, nós temos algumas com um título, né? Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, para que foi dado o Espírito Santo. Outra mensagem pregada, selados por ser o Espírito Santo. Essa mensagem ela também é impressa, né, com o nome sobre identificados com Cristo. E também o batismo com o Espírito Santo. Então, são atos do Espírito Santo, são várias mensagens. Mas teve uma mensagem que todos nós desejaríamos ler, todos nós gostaríamos de ter, que ele pregou esta mensagem intitulada Como Receber o Espírito Santo. Só que no dia que ele pregou essa mensagem, ele pediu para que desligassem os gravadores. Ou seja, era uma oportunidade para quem estava ali presente no tabernáculo, quando ele pregou aquela mensagem. E que mensagem? Agora, é claro, ele com certeza, as palavras, né, os ensinamentos que ali foi dito naquele dia, foram distribuídos em todas as suas mensagens vindouras, né? Nessas mensagens que nós temos. Então essa mensagem, a estatura de um varão perfeito, que nós temos em mãos hoje, também nos ensina isso. Como alcançar, como receber o Espírito Santo, sermos melhores pessoas. Agora, toda lei, disse Jesus, se resume o quê? Em amor. Quando o irmão Branham teve a visão além da cortina do tempo, ele disse que lá o amor era perfeito. Tanto é que ele chegou a dizer que lá o cartão de entrada é o amor. Agora, nós não estamos falando em amor filho, nós não estamos falando em amor eros, nós não estamos falando nem mesmo do amor fraternal, nós estamos falando nesse momento do amor divino. E se tratando do amor divino, no parágrafo 122 da mensagem O Amor Divino, o profeta de Deus disse que quando o amor divino ele é projetado, a graça soberana ela toma o seu lugar. E ele diz, isto tem que ser assim todas as vezes. Assim foi com Maria Madalena, assim foi com todas aquelas pessoas quando Jesus estava aqui na sua vida terrena. O amor divino era projetado. E você observa, a graça soberana sempre tomava o lugar. Aquele ladrão à direita de Jesus, mesmo na morte de Jesus, o amor divino ainda assim foi projetado. E a graça soberana, ela entrou em cena, ela tomou o seu lugar e fez
tudo aquilo. Agora, quando era com o apóstolo São Paulo, observe, o amor divino, né? Ele entrou em ação, ele também foi projetado. A graça soberana cuidou daquele homem. Era um perseguidor e agora passou a ser perseguido. O irmão Branham, nessa mesma mensagem, A Estatura de um Varão Perfeito, já no seu final, ele fala como que conheceu o irmão Smith. Ele era um ministro responsável por uma das igrejas metodistas ali nos Estados Unidos. E aquelas pessoas que congregavam com o irmão Smith, eles zombavam, eles criticavam. É claro, por influência também do irmão Smith, né? Criticavam porque o irmão Branham batizava em nome do Senhor Jesus Cristo, zombavam, ou seja, era alvo de críticas, né? E certa vez, o irmão Branham ele estava batizando o número de pessoas, estava lá na beira do rio, e aqueles grupos, né, aquele grupo metodista, aquelas pessoas, né, também estavam ali, lá do grupo do irmão Smith, aqueles irmãos metodistas. E quando o profeta ele leu a Bíblia, ele já estava dentro d'água, né, com seus diáconos ali, ele leu a Bíblia e ele disse assim: qualquer um que se arrepende, né, ou seja, que arrepende dos seus pecados, essa pessoa é um candidato para ser batizado, para receber o batismo. Irmãos, o profeta de Deus narra que o Espírito Santo, o anjo de Deus, os anjos de Deus estavam em cada lugar daquilo ali. E moveu de tal forma que aquelas pessoas compungiram-se nos seus corações, começaram a chorar, se quebrantar, se arrepender e começaram a entrar na água, todas para serem batizados. Vemos expressamente, nitidamente, a projeção do amor divino. O irmão Branham estava sendo criticado, estava sendo zombado, mesmo um minuto antes daquele fato, daquele acontecimento. Mas quando o amor divino ele é projetado, a graça soberana ela toma o seu lugar. Mesmo com as dificuldades, mesmo com empecilhos, mesmo com ventos contrários, mesmo sob críticas, o profeta de Deus ainda assim pôde expressar aquilo e a soberania de Deus tomou conta. Agora, no parágrafo 258 desta mensagem, né, A Estatura de um Varão Perfeito, o profeta de Deus vai nos falar algo muito importante. Por quê? O próprio Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele chegou a dizer: sede vós, pois perfeito, como é perfeito, como eu sou perfeito, como é perfeito o vosso Pai. Ou seja, nós precisamos, irmãos, desta perfeição. Não é uma perfeição fabricada, manipulada em algum seminário, em algum congresso, em alguma igreja, em algum lugar religioso. Não, nada disso. Nós precisamos dessa lapidação e dessa perfeição de Cristo. Agora, o profeta disse: não há ressurreição sem perfeição. Não há ressurreição sem perfeição. E também não há perfeição sem o amor divino, sem o Espírito Santo. Já vemos isso no decorrer da semana. A importância dos requisitos, cada degrau, cada nível nessa estatura, nessa medida de Cristo, que está nos levando à perfeição. Agora, o parágrafo 258 desta mensagem, A Estatura de um Varão Perfeito, o profeta de Deus disse: então esta igreja, entre parênteses, Laodiceia, tem que chegar à perfeição para chegar à ressurreição. E você notará que esta igreja vai diminuindo mais e mais, e em verdade é muito mais estreito. Tem que chegar ao lugar onde seu ministério será da mesma classe que foi no princípio. Porque nós estamos passando por esse aperfeiçoamento mediante o ministério de Jesus Cristo. E o profeta diz que esse ministério tem que ser da mesma classe que foi lá no princípio, no tempo apostólico, né? Com a igreja lá no primitiva. Agora, não é simplesmente algum credo, doutrina ou alguma coisa pela qual temos passado, mas terá que ser
algo tão perfeitamente como Cristo, para que quando ele vier, ele e aquele ministério se unam perfeitamente. Então virá o rapto e a ascensão ao lar celestial. É claro que todo eleito de Deus, o que mais almeja é a ascensão, é o arrebatamento. Nós já nascemos na era do arrebatamento. Nesta mensagem de Deus, que Deus tem enviado esse profeta, nada mais é do que para nos colocar na plataforma do rapto, para sermos levados com Cristo ao lar celestial. Agora, como você pode olhar, como você pode observar esta imagem, a figura da pirâmide, a importância desta pedra de coroa. Então, para nós sermos como Cristo, alcançarmos todas estas virtudes de Cristo, realmente é necessário termos tudo isto, Eu estou partindo para as minhas considerações finais e, na verdade, farei dessas considerações finais, dessa semana bendita, abençoada, agraciada, que Deus nos tem permitido, nos tem ajudado, nos tem abençoado de uma forma tão grande. Eu quero deixar aqui as considerações do profeta Irmão Brana, desta mesma mensagem, a estatura de um varão perfeito. É claro que nós desejaríamos ler todos os parágrafos, mas o tempo não nos permite. Mas eu quero deixar as palavras dele. Parágrafo 309, ele disse: deixe as coisas em paz. Foi depois do episódio, como eu citei anteriormente, lá do irmão Smith, com a congregação metodista, que criticava, zombava do profeta e do povo que cria também no profeta. Irmão Brana diz: deixe as coisas em paz. Deus sabe como fazer as coisas e como trazê-las em cumprimento. Deixe que digam o que queiram, não lhe importe nada. Siga adiante. Amém? Que mensagem gloriosa, Siga adiante. No parágrafo 286 e também o 287, o profeta de Deus, ele continua dizendo: estas coisas são verdade. Isto tudo que ele pregou, ele disse: estas coisas são verdade. Não deixem escapar. Esta é uma advertência profética. Atentem bem para neste momento, todos atentem bem, não deixem escapar. Filhos, prossigam na verdade. Irmão Brana, como eu gostaria de uma palavra profética, como que eu gostaria de uma orientação profética. Se o senhor estivesse nesses dias, qual seria a palavra que o irmão Brana, o profeta de Deus, o sétimo anjo, traria para a igreja nestes últimos dias? Está aqui na mensagem, dizendo: olha, filhos, prossigam na verdade. Recordem, mostrem sua fé, virtude, paciência, todos estes requisitos, Meu desejo é que estudem esta pirâmide, estas naturezas, estudem esses requisitos, essas virtudes. Seria bom compará-las com a Escritura e logo colocá-las por obra em sua vida. Não vá unicamente estudar, mas ponha em obra. Tome sinceramente para si mesmo. Não diga: foi maravilhoso ler sobre isto. Foi maravilhoso esta semana sobre esses cultos domésticos, sobre estas naturezas do Cordeiro. Para mim também foi maravilhoso. O profeta disse: porém, ouvir e receber são duas coisas diferentes. Por isso que ele diz: ouça, mas põe em prática. Por isso que todos nós, a vida cristã, meus irmãos, é uma luta diária. É uma batalha diária. E você vai estar lutando, não é contra A, contra B. Por isso que você vai estar sempre lutando contra você. O profeta de Deus disse: o meu maior inimigo se chama William Brana. E eu digo nesse momento: o meu maior inimigo se chama Odair Freitas. Você é o seu maior inimigo. Por isso que as nossas lutas não devem ser contra a carne nem contra o sangue. Não, de forma alguma, E no parágrafo 283 é a palavra, a oração final, para concluirmos, selarmos
com chave de ouro, né? Para nós termos essa coroação, essa pedra de coroa. O profeta disse assim: vê você concupiscência de dinheiro, cobiça de ter grandes coisas, cobiça de popularidade, estas coisas estão mortas para o crente. A nós não nos interessa, seja uma tenda ou uma grande casa por ali. A mim, que me importa viver ou morrer, flutuar ou afundar? Isto é a única coisa que me interessa, o reino de Deus. É o meu desejo também. A única coisa que me interessa é o reino de Deus. Não, essas outras coisas não me interessam. Essas outras coisas estão me aproximando do reino de Deus ou está me distanciando do reino de Deus? Mantenha meu lar ou minha família, o profeta continua dizendo, ou o que for, para mim unicamente me importa que possa manter-me em Cristo, nossa esperança de glória. Edifica-me, Senhor, na forma desta pirâmide, que Cristo seja minha cabeça. Que clamor! Que opere através de mim, sobre o fundamento de minha fé, a qual está nele. Que virtude, ciência, temperança, paciência, temor de Deus, o amor fraternal, obra em mim, Senhor. Que eu seja um vaso dirigido por Ti, cheio destas virtudes, desta natureza. Ó Deus, esta é a minha oração. Para mim não importa que viva ou que morra, não me importa. As demais coisas se tornam tão pequenas, tão sorrateiras, tão minúsculas. Ele diz que flutue ou que me afogue. Denominação sem denominação, com companheirismo sem companheirismo, com amigos ou sem amigos, que isto opere em mim, Senhor. Eu estou buscando esta pedra de coroa e eu vou chegar até lá em cima. Talvez você está clamando nesse momento assim, que a virtude e a ciência de Cristo sejam derramadas para que assim eu possa ensinar, porque Deus tem posto na igreja apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, todos para a perfeição e para trazerem a elas estas virtudes, para a preparação da vinda do Filho de Deus. Cada uma destas pedras são materiais daquele. Isto é parte disto. Cada uma destas virtudes pertencem a Ele e são derramadas dele através dos demais. Amém. Amados irmãos, assim nós concluímos esta série nesta semana. Eu tenho aprendido muito com isto, confesso com os irmãos, e sempre a gente acaba aqui revendo novamente, né? Para que nós possamos crescer na estatura, na medida de Cristo. É o meu desejo para comigo e para com você também, porque o arrebatamento será universal. Ninguém vai na frente e ninguém vai atrás. Todos nós iremos junto. Paulo diz, primeiro irá ressuscitar os que dormem, para que depois nós, juntamente com eles, possamos subir e estarmos com Cristo nos ares. Que Deus vos acrescente a fé, a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal e que desça sobre cada um o Espírito Santo, o amor divino, que abunde em cada coração, que tenha um final de semana bendito, abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Até nos vermos novamente.